O calor em Ginseng ainda castigava em pleno setembro. Lin Weixi ajudava os caras do frete a subir as coisas para o apartamento. Tinha elevador, sim, mas depois de subir e descer tantas vezes, estava todo mundo esgotado. Valeu demais, senhores. Toma aqui uma coquinha gelada para refrescar. Ele pegou 2 latas de coca na geladeira e entregou aos 2 homens de meia-idade. Desde o começo da mudança, os 2 tinham sido super tranquilos e gente boa. E já que o serviço estava feito, nada mais justo do que convidar os caras a tomarem algo e darem uma pausa. Lin Weixi sempre teve um bom coração. Cresceu em uma casa onde ensinaram ele a ser educado e tratar bem os outros. Claro, quando a pessoa não colabora, aí é outro papo. Oh, obrigado, garoto. Os 2 não fizeram cerimônia. Pegaram as latas e agradeceram com um sorriso. Tio, se não tiverem com pressa, senta um pouco, descansa antes de ir. Ele também deu um gole na própria coca, e o frescor desceu aliviando o calor, o humor até melhorou. Que nada, imagina. A gente está tudo suado e cheio de poeira, vai sujar teu sofá. Tá tranquilo, a gente já vai indo. Vai com calma aí, viu, garoto? Foram se despedindo, um cumprimentando o outro, e logo já estavam descendo as escadas. Lin Weixi não insistiu. Ainda precisava ir até a faculdade para se apresentar, e às 2 da tarde teria reunião com a turma. A bagunça em casa ia ter que esperar até mais tarde. Virou o resto da coca num gole só, amassou a lata com uma mão e parou para mirar de leve. Olhou para a lixeira a uns 8 metros de distância, arremesso certeiro. Tum! Nice. Foi para o banheiro e tomou um banho rápido, coisa de 3 minutos. Colocou uma roupa limpa, jogou a mochila nas costas e saiu. Com esse sol rachando, se eu tivesse uma namorada, pelo menos dava para andar debaixo da sombrinha dela. Vendo as meninas na rua, todas com sombrinha na mão, ele teve que admitir, bateu uma invejinha. Mas ele, homem feito, andar com guarda-sol. Parecia meio estranho. Agora, se tivesse namorada, podia ser todo atencioso, segurar o guarda-sol para ela, e ainda pegar uma sombra de brinde. Pena que estava na solteirice há 21 anos, e nem dava para contar nos dedos as vezes que realmente se interessou por alguém. Sem sombrinha, resolveu acelerar o passo. Aproveitou as pernas compridas, foi quase correndo rumo à faculdade. Esse ano o calendário mudou um pouco, todos os calouros tinham que se apresentar no mesmo dia. Por isso, o caminho até o campus estava cheio de gente carregando malas e mochilas. Caraca! Nunca pensei que ia passar pelo primeiro ano de novo. Mas essa facul é bonitona, hein? Apesar do barulho geral, com barracas de todos os cursos e panfletagem dos clubes estudantis, uma voz feminina se destacou. Clara, doce, impossível não ouvir. Lin Weixi olhou para os lados, tentando achar de onde vinha, mas nada. Ele teve que admitir, só pela voz já dava para imaginar que a dona era bonita também. YGE. Tá olhando o quê, hein? Já sei, tá de olho nas pernas das novatas, né? Zhao Yunan surgiu do nada, com aquele jeitão sem vergonha de sempre. Lin Weixi respondeu com um soco leve no braço dele e voltou a caminhar. Para de frescura, irmão. Deixa eu te contar, a nova geração chegou pesada. Já vi várias meninas lindas. Carinha de anjo, corpo surreal. Zhao Yunan era o clássico solteirão nerd. Nunca namorou, mas era fã declarado de admirar mulher bonita. E pelo entusiasmo, as caloras estavam fazendo sucesso. Ver não adianta. Não são para você mesmo. Lin Weixi cortou seco, mas Zhao nem ligou. Ah, irmão, você tá pensando pequeno demais. Pensa comigo, se eu começo a namorar, só posso olhar para a minha mina. Mas se eu ficar solteiro, posso olhar para quem eu quiser. Liberdade total. A ideia até parecia fazer sentido, à primeira vista. Mas Lin Weixi não caiu nessa. Deixa de história. Você não tá solteiro porque quer, é porque ninguém quer você. Eles se conheciam desde moleques. Lin Weixi sabia muito bem que por trás da zoeira, Zhao Yunan era um romântico incurável. Ele mesmo também era. Hoje em dia, quase ninguém cria um relacionamento de verdade.
A primeira frase num chat já era "manda foto das pernas". E mesmo quando rolava química virtual, bastava a aparência decepcionar ao vivo que a pessoa sumia sem olhar para trás. Sem dinheiro, sem beleza, já era pecado original. Mas Lin Weixi não queria viver se contentando. Se não fosse alguém que realmente combinasse com ele, alguém que vibrasse na mesma frequência, ele preferia seguir sozinho. A vida era dele, e ele não ia se jogar na primeira oportunidade só por carência. Ah, eu sou só um Zé Ninguém mesmo, nunca apareceu alguém que me fizesse sentir algo. Mas você, irmão, é outro nível. É famoso na facul, inteligente, bonito, porque está sozinho até hoje. Já olhava para a cara de Lin Weixi, uma que conhecia há mais de 10 anos, e tinha que admitir, o cara era bonito pra caramba. Não entendia. Eu sou seletivo. Com quem eu não gosto, nem rola. E era verdade. Lin Weixi tinha uma espécie de higiene emocional. Se não era dele, não interessava. Já teve menina dando sinais, algumas até escancarando as intenções. Só queriam ficar. Mas ele só conseguia sentir repulsa. Muita gente que bancava o puro e romântico na frente dos outros, por trás era mais safado que tudo. Fazia pose de tímido, mas topava qualquer coisa. Lin Weixi não queria mudar ninguém, nem se meter na vida alheia. Mas ele tinha os próprios princípios. Até encontrar alguém que realmente mexesse com ele, não ia fazer nada por impulso. Conversando assim, os dois chegaram rapidinho na sala de aula. Como estava com pressa, Lin Weixi mal tinha-se sentado na sala quando a orientadora entrou. Ela era uma mulher nos seus 30 e poucos anos, bem mais velha que eles, quase o dobro da idade, mas por conta dos cuidados com a aparência, parecia bem jovem. Além disso, era gente fina e muito competente. Não à toa, era querida por quase todos os alunos da faculdade. Gente, vocês já estão no 3º ano. Esse semestre pode até parecer mais leve em carga horária, mas as disciplinas da área vão pegar pesado. Eu repito o que sempre digo, quem faz computação e só pensa em não reprovar, já está perdido. E, pior, vai ser um peso morto no mercado. Ela fez uma pausa rápida e continuou. Mais 2 anos, na verdade, nem isso. Quando esse ano acabar, vocês praticamente já vão estar com um pé no mercado. Então, se querem ter algo de decente no currículo, se querem um emprego bom, é melhor começar a mostrar resultado. Participem das competições, dos projetos, parem de pensar só em enrolar e sobreviver. A orientadora, geralmente calma e paciente, dessa vez soltou um discurso longo e direto. Alguns alunos começaram a sentir um certo peso, um aperto no peito. Outros continuaram no tanto faz, afinal, 2 anos ainda era muito tempo. Mas Lin Weixi prestou atenção em tudo. Ele sempre gostou do curso e, desde o 1º ano, o levava a sério. Tinha facilidade com os conteúdos e, por isso, mantinha o 1º lugar da turma desde o início. Agora, mesmo morando fora do campus, apesar de estar buscando uma vida um pouco mais leve, não queria relaxar demais, o que era para estudar, ele ia estudar. Depois de quase 1 hora de falação, a reunião finalmente acabou. Lin Weixi resolveu voltar para casa e organizar as coisas. Mais tarde, ia jantar com Zhao Yunan e os outros. Vou para casa dar uma arrumada, mais tarde a gente se fala. Peraí, vou contigo. Te ajudo a arrumar e já aproveito para conhecer teu AP. Vai que convenço meus pais a me bancarem num também. Lin Weixi revirou os olhos. Sabia que Zhao Yunan era o rei da preguiça quando moravam no dormitório. Esse papo de ajudar a arrumar era balela, ele só queria dar uma espiada. Mas como não ia conseguir se livrar dele mesmo, deixou que fosse junto. Desde que não quebrasse nada, tudo bem. Enquanto caminhavam até a saída da faculdade, Lin Weixi ouviu de novo aquela voz feminina. Uau! Não decepciona mesmo como segundo protagonista. Meu tipo total. Querido Lin Weixi, me deixa ficar coladinha em você. Ele franziu a testa e olhou em volta, tentando encontrar a origem da voz. E aí, bem na frente dele, surgiu uma garota usando um vestidinho branco florido. A voz dela era doce. Oi, veterano. Tudo bem? Lin Weixi levantou os olhos. Ela era linda. Traços delicados, pele branquinha, olhos grandes e expressivos,
quase como se estivessem contando histórias sozinhos. O decote era discreto, mas o volume chamava a atenção. A cintura fina, realçada por uma fitinha branca, e as pernas expostas pareciam até brilhar. Sim, qualidade altíssima. Lin Weizhi se forçou a afastar os pensamentos. Aquilo devia ser influência das bobagens que Zhao Yunan tinha dito mais cedo. Mas, mesmo assim, uma dúvida martelava na cabeça dele. Porque ele tinha ouvido aqueles pensamentos, se a garota claramente não tinha mexido os lábios. Ao mesmo tempo, a mente da garota, Xiu Yao, estava a 1000 por hora. Mesmo sendo um personagem secundário fadado a morrer, ele é um gato. E esse corpo, parece que malha. Quando eu me mudar, aquele baby doll sexy vai fazer milagre. Sistema, porque você tá calado. Hein? Tá bom, finge que morreu, né? Mas Lin Weizhi, não vai escapar. Eu vou grudar em você. Lin Weizhi manteve os lábios cerrados. Olhou para Zhao Yunan, que praticamente babava do lado, e perguntou. Você, ouviu alguma coisa agora? Hein? A menina te deu oi e você já tá se achando. Eu também sou veterano, viu? Só isso mesmo. Oi, caloura linda. Eu sou do curso de computação, 3º ano. Qualquer coisa que precisar, tu às ordens. Já quer me passar seu número? Zhao Yunan parecia um cachorro esfomeado vendo um pedaço de carne. Estava tão animado que até ignorou a pergunta do amigo. Mas Lin Weizhi tinha certeza. A garota não tinha falado nada daquilo. Mas ele ouviu claramente. Então, de onde veio aquela voz? Vai-me dizer que você esperava que a menina já se declarasse, é? Tá sonhando, irmão? Oi, veterano, fiquei sabendo que você tem um AP fora da facul. Posso morar com você? Antes que Zhao Yunan terminasse a provocação, a garota soltou essa bomba com o mesmo tom fofo de antes. Zhao arregalou os olhos, alternando o olhar entre ela e Lin Weizhi. Que? Morar junto? Assim, de cara? Nem declaração, nem flerte, já ia direto para o modo coabitação. Só que Lin Weizhi nunca foi do tipo que se deixava levar por beleza. Mesmo com uma garota linda e com um corpo daqueles na frente dele, ele a olhou com estranheza, quase como se fosse louca. Você me conhece? Porque quer morar comigo? E como sabe que comprei um apartamento? Os olhos dele estavam fixos nela, esperando uma resposta convincente. E do outro lado, Xiu Yao pensava. Ele é o segundo protagonista da história. Eu tenho um sistema, tenho o roteiro do livro, saber que ele comprou um AP é moleza. Mas se eu não estivesse com os dias contados, nunca ia me rebaixar a esse ponto. Ela sabia que a abordagem era maluca. Mas não tinha escolha. Seu tempo de vida era curto, e Lin Weizhi era o alvo que podia emprestar sorte e vitalidade. Se não se aproximasse logo, ela ia acabar morrendo de verdade. A ideia da morte, só de pensar, já causava pânico. Ela preferia ser chamada de doida a simplesmente esperar o fim. Como compensação, ela prometeu a si mesma que ajudaria Lin Weizhi a mudar o próprio destino também. Mas claro, isso era segredo. Se ela contasse agora, com certeza seria internada como maluca. E só de pensar na morte, o medo voltava. Ela encarou Lin Weizhi com um olhar um pouco triste, quase suplicante. Na verdade, por mais confusos que fossem os pensamentos daquela garota, Lin Weizhi tinha captado tudo, e até feito uma análise mental. Se ele deixasse de lado a lógica e tudo o que acreditava ser o normal no mundo em que vivia, a história parecia ser mais ou menos assim, a garota à sua frente podia ser de outro mundo. E, pelo que ela mesma insinuou, existia algum tipo de ligação entre eles, algo inexplicável, mas que, de alguma forma, estava diretamente conectado à vida dela. E, dentro do tal mundo que ela conhecia, ele seria o segundo protagonista. Lin Weizhi sentiu uma leve dor de cabeça e massageou as têmporas. Eu sei cozinhar, sei limpar, posso dividir o aluguel pagando o preço justo. Será que você pode considerar? Disse Xiu Yao com os olhos marejados, parecendo um coelhinho pedindo carinho. Tá bom. Ah. O quê? Xiu Yao ficou completamente perdida. Não imaginava que ele aceitaria assim, tão fácil. Segundo seu plano original,
se Lin Weixi recusasse, ela alugaria um apartamento no mesmo prédio que ele, para tentar ficar perto, criar oportunidades de interação e, assim, prolongar sua vida. Mas agora que ele topou de cara, as chances de sucesso só aumentaram. Já Zhao Yunan ficou simplesmente em choque. Oh, peraí, moça, não, calma, caloura. Espera a gente um instante. Ele puxou Lin Weixi de canto. Você tá maluco. Nem conhece a menina e já tá dizendo sim. Você tá tentando alugar um quarto ou tá querendo levar golpe? Olha, eu falei que você devia começar a olhar mais para as meninas ao seu redor, talvez até engatar um namoro. Mas não era para sair por aí levando qualquer uma para casa. Cê tem noção. Zhao Yunan estava genuinamente preocupado. O mundo andava perigoso, e mesmo homens precisavam se proteger. Ele não queria ver o amigo entrando em fria, ou pior, virando estatística. Escuta o que eu tô dizendo, não leva assim, de cara. Vai que é golpe. Daqui a pouco você aparece na mídia com a casa limpa e um rim a menos. Lin Weixi sabia que o amigo só queria o seu bem. Mas, essa situação era fora de qualquer padrão. Em 20 anos de vida, nunca tinha passado por nada tão absurdo, e, para piorar, quanto mais pensava, mais tudo parecia com aquelas tramas malucas de novela ou webnovel que ele costumava ler. E sinceramente, se não fosse real, como explicar o fato de que conseguia ouvir os pensamentos dela? Por via das dúvidas, manter ela por perto era o único jeito de entender melhor. Relaxa, olha para ela, fininha, frágil, que prejuízo eu vou ter? Ele deu um tapinha reconfortante no ombro de Zhao Yunan. De verdade, tá tudo certo. E se algo acontecer comigo, você vai ser o primeiro a saber. Nossa amizade é forte demais para eu esconder algo. Tá, só se cuida, beleza. Disse Zhao Yunan, já meio derrotado. Ele conhecia Lin Weixi bem demais. Uma vez que o cara decidia alguma coisa, ninguém fazia ele mudar de ideia. Sempre foi assim, desde o ensino médio. Minha casa ainda tá uma bagunça. Melhor você nem ir agora. Levo ela comigo e mais tarde a gente se encontra para o jantar. Nossa, que descaso com os amigos. Já tá querendo levar a menina para casa com essa pressa toda, tá com medo de o atrapalhar, é? Zhao Yunan fez cara de abandonado. Como podia? Lin Weixi mal sai na rua e já recebe proposta de coabitação, e ele ali, zerado. Bem, talvez fosse porque ele não tinha um AP. Pensando bem, doeu mais ainda. Lin Weixi voltou até Su Yao. Ainda nem sei seu nome. Acho que tá na hora de uma apresentação, né, caloura? Eu me chamo Su Yao. Tu no primeiro ano de letras, especialização em chinês. Eu sei cozinhar, limpar, gosto de tudo arrumado, morar comigo vai ser super confortável para você. Quando ela soltou, vai ser confortável, Lin Weixi ergueu uma sobrancelha. Confortável em que sentido? Do jeito que as coisas estavam, e considerando que iriam morar juntos, com essa aparência toda dela. Se ele não pensasse bobagem, aí sim estaria fora da curva. Cof. Esse, confortável, a gente vê depois. Com esse calor, melhor a gente ir logo. Me dá sua mala, eu carrego. Su Yao olhou para ele com gratidão e, sem frescura, entregou uma das malas. Mas Lin Weixi pegou outra também. Vamos nessa. Auá. Não esperava menos do segundo protagonista. Tão cavalheiro, já tô apaixonada. Esses ombros largos e essa cintura fina, fico até imaginando como seria se minhas pernas estivessem em volta dele. Lin Weixi tropeçou de leve no próprio pé. Como assim? Porque essas meninas de hoje em dia são tão diretas assim. E então, mais pensamentos da Su Yao invadiram seus ouvidos. Ei, não tô objetificando ele. Só tô apreciando esse corpão, poxa. E olha, com a minha idade, gostar de um corpo bonito não é crime, tá? Sistema, cadê você agora? Quando eu preciso, some. Quando não chamo, aparece. Relaxa, só quero continuar viva. Prometo que vou me comportar. E qual o problema de usar minha aparência a meu favor? Tu linda, tenho tudo no lugar, seria um desperdício não usar isso. Eu sei,
eu sei que ele vai gostar da protagonista, mas ainda não conheceu ela, né? Enquanto isso, deixa eu tentar também. Lin Weizi prestava atenção com intensidade. Era como se a Xiu Yao estivesse conversando com alguém, talvez aquele tal sistema que ela mencionou mentalmente. Desde o momento em que ela apareceu, o cérebro dele não parava. A razão dizia que levar uma desconhecida para casa era loucura. Mas o instinto. O instinto dizia que ele precisava mantê-la por perto. A qualquer custo. Ela parecia ser a chave da vida dele. Pensando em tudo o que já tinha vivido, Lin Weizi sabia que era alguém com sentimentos, sentia alegria, tristeza, frustração, esperança, tudo isso tinha moldado quem ele era hoje. Mas, o mundo parecia ter escolhido seguir por um caminho totalmente surreal. E não é que, por alguma coincidência cósmica, ele conseguiu ouvir os pensamentos de uma garota que, aparentemente, veio de outro mundo. Foi assim que descobriu a situação em que se encontrava. Se fosse outra pessoa em seu lugar, talvez já tivesse surtado. Imagina só, depois de tudo que viveu, descobrir que era apenas um personagem de um romance. E pior, nem o protagonista. Se ao menos fosse aquele tipo de herói bem-sucedido no amor e na carreira, talvez desse para aceitar. Mas não. Pelo que a Xiu Yao pensou em voz mental, ele era o segundo protagonista descartável, o famoso figurante que morre cedo. Céus, eu não aceito esse destino. Mas com a Xiu Yao por perto, ele sabia, se conseguisse mais informações sobre esse mundo, conseguiria se livrar de qualquer perigo. Dane-se quem é protagonista. Agora ele só queria sobreviver. Enquanto já se preparava mentalmente para tudo isso, percebeu de repente. Ouvia mais nada. As vozes dos pensamentos sumiram. Parou, olhou para trás, e viu que tinha deixado a Xiu Yao para trás. Ele tinha esse mau hábito de acelerar o passo quando entrava em modo reflexão, e a menina, pequenininha do jeito que era, não tinha como acompanhar. F. Você, não ouviu eu te chamando, não? Eu tô morta de cansada, disse ela, finalmente o alcançando, ofegante, com as mãos nos joelhos e o rosto todo vermelho. Com a correria, o rosto e as orelhas dela estavam coradinhos. E quando ela abaixou a cabeça para recuperar o fôlego, ele olhou. Decote aberto. Renda branca. Delicado. Lindo. Lin Weizi engoliu seco, sentindo a garganta secar. Desculpa, eu me empolguei andando e acabei te esquecendo. Apesar da desculpa, ele não desviou o olhar. Era bonito de ver. E ele era honesto consigo mesmo. Tá tudo bem. Só não me deixa para trás de novo, tá? A Xiu Yao já respirava normalmente. Olhou para o próprio pulso e confirmou, sua barra de vida tinha aumentado para 7 dias. Sabia. Lin Weizi é meu talismã da sorte. Mal ficamos juntos meia hora e já ganhei 7 dias de vida. Os olhos dela brilharam. De manhã, quando chegou nesse mundo, o contador da sua vida marcava um único dia. Ver aquilo, foi como reviver os dias no hospital da vida passada. Sozinha, esperando a morte. Era horrível. E ela nunca mais queria passar por isso. Weizi. Você é incrível. Na hora, Lin Weizi se recompôs. Todos os pensamentos bobos sumiram. Se podia ajudá-la, ótimo. Esse mundo era tudo o que ele tinha. E para a Xiu Yao, era a chance de viver de novo. Se fosse assim, ele estava mais do que disposto a ajudar. Tudo bem. E aí, descansou. Tu ótima. Com você por perto, eu fico ótima. A Xiu Yao mantinha o otimismo. Mesmo com medo, ela se forçava a olhar pelo lado bom. Ainda mais agora que ele aceitou ela na casa dele, isso significava que sua vida só ia melhorar. Que bom! Aquele condomínio logo ali é o meu. Vou mais devagar agora, me acompanha. Lin Weizi seguiu com as malas, e a Xiu Yao o acompanhava feliz. Ai, queria tanto tomar um chá gelado, fiquei 2 meses no hospital e não comi nada gostoso. Nem meu chá favorito eu consegui antes de morrer. Ai! Porque você parou do nada. Ela estava tão distraída que bateu direto nas costas dele. Te machucou. O nariz está doendo.
Ele se virou preocupado, vendo os olhinhos dela quase marejados. Tá tranquilo. Foi distração minha. Mas eu também parei de repente. Para me redimir, te pago um chá. Tem um Baidu Tea logo aqui. Assim que ouviu pagar chá, a dor sumiu como mágica. Xiu Yao segurou o braço dele, empolgadíssima. Jura? Jura mesmo? Claro. Quer qual? Ele encostou as malas numa árvore e a levou para dentro da loja. Quero esse aqui, de melancia. E também esse de manga com leite de coco. Xiu Yao era viciada em chá doce. Um copo curava tudo. Se não resolvesse, 2 com certeza resolviam. Lin Weizi fez o pedido, tirou o celular para pagar. Mas Xiu Yao foi mais rápida e pagou antes. Ei, não era eu que ia pagar. Ela deu um sorriso radiante, com os olhos brilhando. Você deixar eu me mudar já é mais do que suficiente. Quem tem que agradecer sou eu. Qualquer coisa que você precisar, pode me chamar. De verdade. Eu juro que vou ajudar no que for. Ela olhou para o próprio pulso. A barra de vida tinha duplicado, agora marcava 14 dias. Só de pegar na mão dele. Esse efeito todo só por encostar na mão dele. Então talvez, meu limite pode até baixar mais um pouco. Disputar com o protagonista. Pode ser uma boa ideia. Tá combinado. Quando eu precisar, vou cobrar. Lin Weizi disse sério. Com qualquer outra pessoa, ele acharia exagero ou gentileza vazia. Mas com Xiu Yao era diferente. Ela era parte direta do seu destino agora. Uma parte que ele não podia ignorar. Pode cobrar. Eu topei viver. E se para isso eu tiver que te ajudar, eu vou te ajudar até o fim. O chá logo ficou pronto, e Xiu Yao praticamente rasgou o plástico com o canudo assim que pegou o copo. Deu um gole enorme. Ah, que delícia! Eu quase chorei, sério. Fazia tanto tempo que eu não tomava um chá desses, já estava esquecendo o gosto de viver no pecado. Lin Weizi arregalou um pouco os olhos com a escolha de palavras e perguntou, desconfiado. Você tem certeza que faz mesmo letras? Claro que sim. Porque eu mentiria. Pelo amor de Deus, olha para mim. Uma garota com tanta sensibilidade artística, era óbvio que eu faria letras. Lin Weizi assentiu, meio rindo. Realmente, faz sentido. Xiu Yao era bonita mesmo. Os traços delicados, a pele clarinha, o sorriso fácil. Tinha uma vibe leve, alegre, que fazia qualquer um baixar a guarda e querer conversar. Ai, para. Se me elogiar mais, vou ficar com vergonha. Ela olhou de relance para o pulso. O contador de vida ainda marcava 2 semanas. Pronto. Já estava mais tranquila, e o lado despreocupado dela voltou à tona. Até humor para furtar ela tinha agora. Afinal, quem é que vai reclamar por estar vivendo mais? Quando Lin Weizi esticou a mão para puxar a mala, ela também esticou a dela, querendo fazer contato físico, sem querer querendo. Mas ele desviou com naturalidade. Nossa! Que reflexo! Fugiu de mim como se eu fosse contagiosa. Nem pareço alguém que vai te sugar a sorte, quer dizer, não tanto assim. Lá na frente, Lin Weizi deu um sorrisinho de canto. É claro que ele percebeu a tentativa. De propósito, deixou ela no vácuo, só para provocar. Divertido, quase como brincar com um gato. Chegaram à porta do prédio. Ele digitou o código da fechadura e puxou as malas para dentro. Xiu Yao ficou parada do lado de fora, abraçada com o chá, dando um gole fundo, parecendo nervosa. Por que tá parada aí? Não vai entrar? Eu vou, ué. Claro que vou. Riu, forçando naturalidade. Só, não te com pressa, sabe? Gente, eu nunca nem beijei um cara e agora tô indo morar com um. Isso é surreal. Socorro. Eu tô nervosa demais. Lin Weizi observava, curioso. A menina parecia tão ousada mais cedo, mas agora estava visivelmente desconcertada. No fim das contas, ela era só uma caloura.
Se fossem seguir a lógica, ela até teria que chamá-lo de irmão mais velho. Como veterano, ele também tinha que dar o exemplo, né? Vai, troca de sapato e entra. A casa ainda está meio bagunçada, acabei de me mudar também. Chamei uma diarista, mas as coisas ainda estão fora do lugar. Temos trabalho pela frente. Ele não planejava deixar Xiu Yao de bobeira, não. A ideia inicial era trazer Zhao Yunan para ajudar a organizar tudo. Mas, com a chegada da Xiu Yao, o plano mudou. Agora o trabalho pesado ia sobrar para ela. Oh, ok. Já tô indo. Xiu Yao respirou fundo. Vamos com tudo. Sobrevivência em primeiro lugar. E ele provavelmente vai se apaixonar pela protagonista, então nem devo me preocupar. Eu não sou o tipo dele mesmo. Lin Weizi, ouvindo tudo mentalmente, murmurou com um tom de desdém. Protagonista, é? Nem quero saber dessa tal protagonista. Mas seria tão bom se ele gostasse de mim também. Só de segurar a mão dele, minha barra de vida dobrou. Se rolasse um beijinho, um carinho, nossa. Eu ia viver até os 100 anos. E se a gente chegasse em níveis mais profundos de intimidade, então, aí. Lin Weizi arregalou os olhos, chocado, e levantou o olhar. Deu de cara com o dela, e o mais surpreendente, ela estava encarando diretamente, abaixo da barriga dele. Nada mal. Não é à toa que ele é o segundo protagonista. Corpo de atleta, aprovado com louvor. Cof cof cof. Ele tossiu forte, virou de costas na hora e começou a arrumar umas coisas, fingindo estar super ocupado. Ué, não era para quem faz letras ser mais recatada? Cadê a timidez, a poesia? Essa menina pensa e olha como se fosse um tiozão de boteco. Se eu me guiasse só pela aparência, já tinha sido iludido total. Tá tossindo por quê? Tá doente? Xiu Yao correu até ele, preocupada. O rosto dele estava vermelho, até as orelhas. Tá com febre, é? Ela esticou a mão para tocar a testa dele, sem hesitar, só preocupada mesmo. E, pela primeira vez, não pensava em barra de vida, nem sistema. Só nele. Esse pensamento puro pegou Lin Weizi de surpresa. Fez o coração dele dar uma leve acelerada. Não, tu bem. Só senti um calor aqui. Ele deu um passinho para trás, tentando manter distância. Mas sua testa está quente. Vamos medir sua temperatura. Se estiver doente, tem que cuidar. Para Xiu Yao, qualquer sinal de doença era sério, afinal, ela sabia bem o que era sofrer sozinha no hospital. Tu bem, de verdade. Daqui a pouco você pode tocar de novo e vai ver que passou. Sem nem perceber, a voz dele já estava bem mais suave. Tá, mas se sentir qualquer coisa estranha, promete que me avisa. Prometo. Ela assentiu e se abaixou para ajudá-lo com a bagunça. Flash. Primavera à vista. Lin Weizi desviou o olhar na hora. Aquela sensação quente voltou, mais intensa. Melhor sair dali. Ele foi direto para o banheiro, fechou a porta e lavou o rosto com água fria. Olhou para o espelho, sorriu. Desde quando ele ficava assim? Tão perdido, tão mexido. Xiu Yao. Ela veio para salvá-lo ou para bagunçar tudo. Eles estavam juntos há só 2 ou 3 horas. E ele já estava completamente fora do eixo. Deixa para lá, acho que qualquer homem na minha situação perderia a razão mesmo. E para ser justo, ela é bem bonita mesmo. Lin Weizi reviviu mentalmente o que tinha acabado de acontecer, respirou fundo e lavou o rosto com água fria mais 2 vezes. Ficou enrolando no banheiro por uns 7, 8 minutos antes de finalmente sair. Quando voltou, Xiu Yao acabava de colocar as suculentas dele no parapeito da varanda. No caminho de volta, deu uma olhada rápida no pulso e soltou um gritinho animado. Uau! O que foi? Que felicidade toda é essa? Ela mordeu o lábio, tentando disfarçar. Nada não, achei bonitinhas essas suculentas que você cultiva. Me deu uma alegria boba, só isso. Sabia que ele era meu amuleto. Só de encostar rapidinho nele, já ganhei mais 7 dias de vida. Tô vivendo um sonho, meu Deus.
E olha que ele mesmo disse que eu podia encostar de novo. Lin Weixi, ouvindo tudo isso, recuou discretamente. Ele tinha acabado de se acalmar, não podia permitir mais nenhum toque acidental agora. Mas Xiu Yao não percebeu nada. Correu até ele, e bem na hora de chegar, tropeçou numa caixa e caiu para a frente. Ele foi rápido e a segurou a tempo. O perfume suave dela veio direto no rosto dele. E, bom, o corpo dela era macio. Macio até demais. E foi nesse exato momento que o corpo dele respondeu por conta própria. Fica de pé, vai. Ele endireitou com um gesto meio apressado e, na mesma hora, deu meia volta e voltou direto para o banheiro. Xiu Yao ficou parada ali, meio sem entender. Ué! Entrou no banheiro de novo. Será que foi o chá? Tá com dor de barriga? Lá dentro, Lin Weixi se encostou na pia, bufando. Ah, fala sério. Só de um abraço e ele já estava reagindo. Ridículo. Preciso começar a usar calça mais larga, vai que assusta a menina. Imagina se ela pensa que eu sou algum tarado. Ele sempre soube que era um cara normal, tinha desejos, claro. Às vezes via uns vídeos, lia uns mangás. Mas nunca tinha realmente estado tão perto de uma garota assim. Ainda mais uma como Xiu Yao, bonita, corpo incrível, personalidade divertida. Era normal ter reação. O anormal seria não ter. Mas, segundo os pensamentos dela, ele ainda ia se apaixonar por outra pessoa, a tal da protagonista da história. E isso só deixava ele mais curioso. Que mulher era essa que conseguiria tirar Xiu Yao do jogo? Enquanto se perdia nesses devaneios, acabou ficando no banheiro mais do que devia. Do lado de fora, Xiu Yao estava em êxtase. O contador no pulso agora marcava 27 dias. Ela quase não conseguia acreditar. Eu cuido das minhas coisas, tá? Pode deixar. Você pode colocar as suas aí no quarto principal. Esse aqui vai ser o meu. Quando eu terminar de arrumar tudo, a gente conversa melhor, tá? O quarto principal já estava com tudo arrumado, cama pronta, móveis no lugar. Seria estranho ele ceder o próprio espaço, ainda mais considerando que se conheceram naquele mesmo dia. Ele era o dono do AP, afinal. E ela, sua inquilina. Fechado. Eu arrumo aqui rapidinho. Qualquer coisa, me chama, viu? Xiu Yao puxou suas duas malas para o quarto. Ali estavam todas as coisas que o sistema preparou para sua nova vida. Ela não ia reclamar, já era um milagre estar viva de novo, né? Tudo o que tinha trazido era mesmo dela, as roupas, o notebook, até os dados do novo mundo. Era tudo igual ao original. Inclusive a sua realidade, órfã, sem família, sem raízes. O curso, letras, também era o mesmo. Ela tinha até uma conta com 100 mil yuans, tudo fruto de seus livros publicados online. Abriu o notebook e encaixou o teclado. Passou os dedos finos pelas teclas e sentiu aquele calor familiar. Escrever era sua paixão. E seu ganha-pão. Assim que estabilizasse tudo, ela voltaria a escrever. Precisava de mais dinheiro, mais segurança, mais vida. O quarto era simples. Cama de casal, escrivaninha, guarda-roupa. Sem enfeites, sem decoração. Mas o colchão era bom, os lençóis estavam limpos. Dava para dormir bem. Ela entendeu. Lin Weixi só tinha decorado o próprio quarto. Esse era só um extra, para visitas ou, agora, para ela. Nos próximos dias, compraria umas coisinhas, luzinhas, quadros, talvez umas pelúcias. Daria seu toque. Finalmente teria um quarto só dela. Mesmo que não soubesse por quanto tempo. Enquanto isso, Lin Weixi já tinha organizado tudo no quarto dele. Como já tinha feito várias idas e vindas, as coisas estavam quase todas em ordem, roupa no armário, livros na estante. Tudo no lugar. O quarto dela está vazio demais. Ele se deu conta. Acho que preciso comprar algumas coisas para ela. Pelo menos o básico. Afinal, sou o locador, né? E com os aluguéis de hoje em dia, é normal o quarto já vir mobiliado. Não é por segundas intenções, juro.
É só gentileza. Responsabilidade. Deu uma desculpa mental, mais para si mesmo do que para qualquer outra coisa. Mas tinha algo estranho. Desde que entrou no quarto, não ouvia mais os pensamentos de Su Yao. Só uma parede os separava, e, mesmo assim, silêncio total. Antes, mesmo a uma distância maior, ele ouvia. Quer saber? Melhor assim. Imaginou o que poderia acontecer à noite, caso ouvisse cada pensamento íntimo dela. Não ia conseguir dormir nunca. Com a mente daquele jeito, ela seria capaz de pensar cada coisa absurda. Melhor assim. Muito melhor. Posso entrar? Perguntou Lin Waizi, batendo de leve na porta entreaberta de Su Yao. Pode sim. Respondeu ela por reflexo, antes de perceber que ainda estava com uma lingerie rosa clara nas mãos. Lin Waizi também não esperava dar de cara com aquela cena. Ela havia trocado o vestidinho branco por uma camiseta de decote quadrado e um short que mal cobria metade das coxas. As pernas eram longas, torneadas e tão brancas que quase brilhavam. A camiseta, curta, deixava à mostra um pedaço da cintura fina. E a lingerie que ela segurava, fofa, delicada, provavelmente entre o tamanho B e C. Ela estava tentando seduzir ele. Será que ela realmente queria fazer um exercício aeróbico profundo com ele? E sinceramente, se ela insistisse, ele não diria não. Lin Waizi engoliu seco. O dia já tinha testado seus limites várias vezes, e pelo visto, sua imunidade a esse tipo de tentação era quase zero. Então, Su Yao foi a primeira a se recuperar. Amassou a lingerie num bolinho e a escondeu atrás das costas, mudando de posição para bloquear a visão dele. Tem alguma coisa? Apesar da cara de desinibida que sempre fazia, agora o rosto dela estava corado. Quando era para valer, ela se envergonhava mais rápido que qualquer um. Ah, nada demais. Só pensei que talvez seu quarto esteja faltando algumas coisas. Se quiser, posso te ajudar a comprar. Ele hesitou e completou. Não precisa se preocupar com isso no valor do aluguel, tá? Su Yao percebeu o esforço dele em desviar o olhar e evitar contato visual. Isso a deixou com o coração quentinho. Obrigada, Waizi. Você é muito gentil. Posso te chamar de Waizi, né? Na verdade, ela já tinha chamado várias vezes, só agora se lembrava de pedir permissão. Claro, pode-me chamar do que quiser. Do que quiser, mesmo. Então posso te chamar de marido, né? Ah! Mais uma vez, os pensamentos dela chegaram direto aos ouvidos dele. E Lin Waizi começou a admitir que aquele ditado era real: quando a mulher quer, não tem barreira. Waizi, olha, a essa altura, acho que já passamos daquele nível de conhecidos, né? Se você continuar me chamando só pelo nome, vai parecer que tem uma distância entre a gente. Que tal me chamar de Yao Yao? Fica mais íntimo. Ele olhou para aquele rosto branquinho, com olhos brilhando de expectativa. Será que ela não sabia o quanto era bonita? Ou será que sabia exatamente, e estava usando isso contra ele? Fica de pé um pouco. Pensa aí no que está faltando, se tiver algo urgente, a gente pode sair para comprar. Hesitou por 2 segundos, depois soltou. Yao Yao. O nome soou suave, e quando chegou aos ouvidos dela, o sorriso que apareceu foi genuíno, como se ela tivesse ganhado o dia. Acho que não falta nada essencial, mas eu queria comprar umas coisinhas para decorar o quarto, pode ser? Ela sempre gostou de objetos decorativos meio inúteis, só porque eram bonitos. Na vida anterior, vivia apertada, economizando até nos mínimos detalhes. Agora queria viver diferente. Com mais liberdade. Com mais cor. Se gostava de algo, queria poder simplesmente ter. Pode sim. Então termina de arrumar aí. Quando acabar, a gente conversa. Lin Waizi voltou para o próprio quarto, jogou o corpo na cama em forma de estrela e fechou os olhos. Mas sua mente só via pernas brancas e cinturinhas finas. Agora ele entendia porque Zhao Yunan gostava tanto de olhar pernas. Ele que o perdoasse, mas tinha que admitir, eram mesmo lindas. Yao Yao. O som era até bonito de pronunciar. Um segundo depois, ele levou 2 tapas na própria cara. Pensa com a cabeça certa, criatura.
Tentando se distrair, ele rascunhou um contrato de aluguel. Não porque realmente quisesse cobrar, mas porque a Xiu Yao havia insistido. Se fosse tudo formalizado, os dois se sentiriam mais equilibrados. YZ, terminei. Vamos conversar sobre o aluguel. Ela sabia que aluguel não era barato. Mas, felizmente, ainda tinha algum dinheiro guardado, além de meios para se sustentar. Então, por esse lado, não estava muito preocupada. Eles se sentaram no sofá. Nada de tensão. Pareciam amigos de longa data. O clima era leve, confortável. Eu pesquisei rapidinho, nessa região, um quarto assim ficaria entre 1.500 e 2.000. Seu AP é maior, tem cozinha e sala, então pensei em algo como 2.000 por mês. A gente divide a conta de luz e água, pode ser. Ah, e eu sei cozinhar e cuidar da casa. Então, se quiser comer em casa, posso cozinhar também. Aluguel mais contas deve dar uns 3.000. Alimentação, uns 1.000. Sem contar outras coisinhas, com 100.000, não dura muito tempo. Preciso arrumar trabalho logo. Pensar nisso doía. Na época do dormitório, vivia com quase nada. Agora, os gastos dobravam, triplicavam. Nem dar para viver largada, ela ia conseguir. Não precisa tudo isso. O quarto ia ficar vazio de qualquer forma. Se você não morasse aqui, eu não ganharia nada. Então, esquece preço de mercado. Me dá 1.000 por mês, e só. Conta de água e luz, deixa comigo. Se fizer a faxina e cozinhar de vez em quando, já está ótimo. Os custos da comida a gente divide. Ele sabia que ela só tinha 100.000, e ninguém por perto. Tudo dependia dela mesma. Se ela gastasse uma fortuna com ele, ia sobrar pouco para viver. E com aquele corpo delicado, fininho, se não comesse bem, podia até ficar doente. E isso, ele não permitiria. Ele nem precisava do dinheiro. Porque ela tinha que se sentir tão mal com isso. Ah. Assim você está saindo no prejuízo. Não posso simplesmente me aproveitar de você desse jeito. Xiu Yao sabia que Lin Waizi era um cara de bom coração, mas não esperava que ele fosse tão generoso com uma garota que mal tinha conhecido naquele dia. O é. Porque não pode se aproveitar. Porque você. Porque eu tenho segundas intenções, né? Eu tô me aproximando porque preciso sobreviver. Desculpa, Waizi. Mas eu realmente não tenho escolha. Eu quero muito continuar viva. E em troca, juro que vou te ajudar a mudar esse destino absurdo. Vamos sair bem disso, juntos. Lin Waizi encarou o olhar dela. Ela não disse nada em voz alta, mas ele ouviu tudo. Felizmente, mesmo quando você não diz, eu entendo. Se está tudo certo para você, então fechamos assim mesmo, interrompeu ele, num tom tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Afinal, ele também não era completamente inocente. Se não fosse por toda essa situação meio maluca, ele com certeza não teria levado uma estranha para dentro da própria casa no mesmo dia em que se conheceram. Já que ambos tinham seus motivos, cobrar caro também o deixaria com a consciência pesada. Anotei aqui algumas cláusulas básicas. Dá uma olhada e vê se falta algo, ou se quiser mudar alguma coisa. Depois a gente imprime. Gentil até o fim. Fazer um contrato parecia até exagerado, mas para Xiu Yao seria uma segurança a mais, mesmo que ele jamais tivesse a intenção de fazer algo ruim com ela. Xiu Yao leu o que ele tinha escrito. Estava tudo muito claro, bem escrito, direto. Para mim está ótimo. Mas eu acho que 1.000 está muito barato. Você vai acabar saindo no prejuízo. Tá tranquilo. Seu irmão aqui faz questão. Ele pegou o tablet de volta e, como estava tudo aprovado, se preparou para imprimir. Então beleza. Pode deixar comigo, vou fazer as suas comidas favoritas, você vai ver. Ela falou batendo no peito, toda confiante. Sabia cozinhar bem. Mesmo com ingredientes simples, fazia pratos incríveis. A vida difícil ensinou a improvisar com pouco. E agora que tinha a chance de viver de novo, queria fazer tudo com mais leveza, mais prazer, e mais sabor. É mesmo. E como você sabe do que eu gosto?
Xiu Yao sorriu e respondeu sem hesitar. Isso aí é tipo prova com consulta. Muito fácil. Você gosta de peixe, especialmente peixe com a selga em conserva. Ama camarão e pé de porco. Detesta coentro e cebola, tipo, não tolera nem o cheiro. Gosta de iogurte, e no verão é viciado em Coca-Cola. Curta a sensação de ardência quando bebe gelado com comida apimentada. E se acorda de madrugada, bate uma fome e já quer comer alguma coisa. Lin Weizi cruzou as pernas e ficou ouvindo, divertido. Ela falava com tanto entusiasmo que nem percebia o quanto sabia. E, sinceramente, era coisa que nem os amigos mais próximos sabiam. Essa menina não sabia guardar segredo nenhum. Tá, e porque você sabe tudo isso, hein? Você é caloura. A gente nunca teve nenhum contato antes. Ele perguntou só para ver como ela reagiria. Já sabia a resposta, claro. Mas queria ver a gatinha tentando se explicar, toda atrapalhada. Xiu Yao congelou. Na empolgação de mostrar que sabia tudo, esqueceu completamente que isso podia parecer estranho. Droga. Será que ele vai me expulsar? O que eu faço? O que eu digo que pareça crível? As mãos suaram, a perna tremia, e ela evitava qualquer contato visual. Você, não tá me dizendo que me gosta de mim em segredo, né? Lin Weizi teve pena. Jogou uma corda para ela subir. Era uma desculpa meio batida, mas fazia sentido. Gosta dele, pesquisou sobre ele, sabe seus gostos. Isso. Isso mesmo. Eu sou apaixonada por você desde criança. Quer dizer, já faz bastante tempo. Foi por isso que escolhi essa faculdade. Porque eu queria estar perto de você. Isso. É isso. Ela foi falando e balançando a cabeça, como se tentasse convencer ele, ou ela mesma, de que aquilo fazia total sentido. Tá bem claro agora. Lin Weizi deu um sorrisinho, satisfeito. Não queria esticar o assunto, se continuasse, ela ia acabar se enfiando debaixo do sofá de tanta vergonha. Daqui a pouco vou jantar com os amigos. Quer ir junto? Além de cuidar dela, seria uma boa chance de ouvir mais pensamentos dela e conseguir mais informações. Ela não conhecia ninguém, deixá-la sozinha também não parecia certo. Xiu Yao, sem saber os motivos por trás do convite, ficou emocionada. Ah! É por isso que eu gosto tanto dele. Ele é perfeito. Gentil. Sensível. Ainda me ajuda a sair das enrascadas. Se ele fosse meu Deus. Mas tirar ele da protagonista, só de pensar já me sinto culpada. Espera. A protagonista. Ele vai conhecer ela hoje. É nesse jantar. Eu tenho que ir. Mesmo que ele não se interesse por mim, não posso deixar ele se encantar por ela logo de cara. Com isso em mente, ela se levantou num pulo. Claro que eu vou. Me leva. Tá. Se arruma que já vamos sair. São meus ex-colegas de dormitório. Gente boa. Pode ficar tranquila. E eu vou estar com você o tempo todo. Você vai se sentir bem, eu garanto. A protagonista, hein? Agora Lin Weizi estava curioso. Que tipo de garota seria capaz de fazer ele se apaixonar a ponto de colocar tudo a perder? Mais bonita que a Xiu Yao. Mais charmosa. Corpo melhor. Garotas sempre demoravam um pouco para se arrumar, então Lin Weizi não estava com pressa. Sentou-se no sofá, pegou o celular e começou a mexer. O grupo da República já estava uma verdadeira zona. Culpa de Zhao Yunan, claro, aquele tagarela não conseguia guardar segredo nem por 2 minutos. Já tinha contado a história de ele ter levado Xiu Yao para casa, com todos os detalhes criativos possíveis. O grupo inteiro estava marcando. Você estava desesperado, é isso. De uma hora para outra resolveu virar gente grande. Levou para casa e já rolou. Meu Deus, esse cara é o M-gênio. 6666, 6666. Se fosse qualquer outro dia, Lin Weizi teria mandado só um xingamento genérico e ignorado. Mas dessa vez era diferente.
Ele não queria que Xiu Yao se sentisse mal se lesse ou ouvisse alguma gracinha. Então, pela primeira vez na vida, ele mandou 2 mensagens sérias no grupo. Vou levar ela no jantar, então, por favor, se comportem. Nada de assustar a menina. É segura essas piadinhas de duplo sentido. Guardem para depois. Ela é tímida. Era normal entre homens falarem bobagem, especialmente entre amigos, mas com uma garota presente, era questão de respeito. Mesmo que a Xiu Yao tivesse aquele jeito soltinho às vezes, por dentro, ela era doce e um tanto inocente. Já que ele a levou, tinha que cuidar. Mas é claro que os caras não perdoaram. Olha ele defendendo. Já está apaixonado. Mas espera, da escola até tua casa são só 20 minutos. Já se passaram 2 horas. Irmão, você não aguenta nada. Toma um tonico aí. 6666666. YZ entrou no modo homem feito. Lin YZ só rolou os olhos. Já conhecia o nível do grupo, então nem se deu ao trabalho de responder de novo. Daqui a pouco, na frente de Xiu Yao, todo mundo ia bancar os santos. Pronto. Vamos. Ele levantou os olhos. Xiu Yao continuava com a mesma roupa de antes. A única diferença era o cabelo preso num rabo de cavalo alto, o que a deixava ainda mais cheia de energia. Parecia protagonista de dorama colegial. Que olhar é esse? Ela aproveitou a deixa, correu até ele com passinhos curtos, se agachou ao lado do sofá e olhou para cima com olhos brilhantes. Disfarçadamente, esfregou a mão na calça dele. Vê direitinho. Tem certeza que não tem nada diferente? Fez biquinho e piscou. Era pura provocação. Lin YZ se inclinou de repente, ficando com o rosto bem próximo do dela. Os narizes quase se encostaram. No silêncio, dava até para ouvir os 2 corações acelerando. A garganta secou. Ele murmurou, com a voz mais baixa. Sua boca está mais vermelha que antes. Bem coisa de homem direto, ele só conseguia reparar nisso. Mas a frase, dita daquele jeito e naquele clima, parecia um convite para um beijo. Xiu Yao ficou tão nervosa que começou a morder o lábio sem perceber. Era o que ela sempre fazia quando estava ansiosa. Não morde, escapou da boca de Lin YZ, sem ele nem pensar. Quando notou o que disse, pigarreou e mudou de assunto. Seu cabelo preso ficou bonito também. Meu amigo já chegou. Vamos. A tensão estava tão grande que ele realmente precisava mudar de ambiente. Mais um minuto naquele sofá e ele não saberia se controlar. Obrigada, então vamos. Xiu Yao ainda estava morrendo de vergonha por ter criado aquele clima, mas quando olhou para o pulso e viu a barra devida aumentar em mais 7 dias, bom, valeu a pena. Ai, que vergonha! Mas, valeu. Totalmente valeu. Esse nervosismo, é isso que chamam de estar apaixonada. Ela não sabia. Nunca tinha sentido isso antes. Mas diante de alguém como Lin YZ, não se apaixonar parecia até antinatural. Quase esqueci de te avisar, o jantar vai ser numa feira noturna ali perto da faculdade. Tem uma barraca de espetinho que é muito boa. Não sei se você vai gostar, se não curtir, a gente muda. Ele nunca teve muita experiência com garotas, então ficava inseguro com coisas simples assim. Sabia que a Xiu Yao parecia tranquila, mas ainda assim era uma menina, podia ser mais exigente com o ambiente, comida etc. Tá ótimo. Na verdade, estava morrendo de vontade de comer espetinho. E era verdade. Na vida passada, ela nunca teve tempo para sair. Vivia correndo para trabalhar, escrever, ganhar algum trocado. Agora, queria viver diferente. Aproveitar, fazer amigos, dar risada. E o YZ era a única pessoa em quem confiava nesse mundo novo. Queria estar perto dele, como amiga, no mínimo. Beleza. Aí já aproveito para te apresentar para o pessoal. O Zhao Yunan, né? Ele parece legal. Se importa com você de verdade. Um amigo leal. No livro, depois que Lin YZ morre, Zhao Yunan é quem cuida dos pais dele com toda a dedicação. Ele é daqueles que fingem que não ligam, mas tem um coração gigante. Tomara que eu consiga mudar esse final. Lin YZ ouviu tudo.
Agora já estava acostumado. E ela tinha razão, Zhao Yunan, por trás da zoeira, era um irmão de verdade. Olha que céu bonito, disse Xiu Yao, parando e olhando para cima com os olhos cheios de brilho. Tão lindo. Wei Zi levantou os olhos por um segundo, mas logo voltou a encarar ela. Os cílios longos dela chamavam mais atenção que qualquer céu estrelado. Bora. Dá para ver o céu todos os dias. Ela sorriu. Andaram mais alguns passos e passaram por uma loja de chá gelado. Xiu Yao parou. Ah! Uma loja de milk tea. Eu quero muito. Muito. Lin Weizi não entendia. Como alguém podia amar tanto um negócio que era basicamente leite com açúcar e gelo? E o pior, 2 horas antes ela já tinha tomado 2. E ainda quis pegar a dele. Não era que ele fosse pão duro, mas tomar chá de leite todo dia daquele jeito, definitivamente não fazia bem para a saúde. Ué! Quer mais um agora? Xiu Yao assentiu, e em seguida balançou a cabeça. Como é que é? Primeiro sim, depois não. É que, eu quero, mas não devo. Hoje já chega. Tenho que me controlar. Nem era só pela saúde, uma bebida daquelas custava uns 15 yuans. Se tomasse 3 por dia, o bolso não ia aguentar. Agora que só podia contar consigo mesma, até para se mimar, tinha que ter plano. Liberdade, sim. Falta de juízo, não. Amanhã eu te compro. Mas hoje, chega. Tudo bem. Mas sei lá, vindo de você, isso soa meio fofo. Tipo, não pode porque eu me importo com você, sabe? Ela disse em tom de brincadeira. Mas, sinceramente, com um cara como Lin Weizi, namorar devia ser uma delícia. Bonito, centrado, maduro, atencioso, respeitador, e ainda sabia lidar com os sentimentos dos outros. E, bom, o material de base também não era nada ruim. Xiu Yao até se sentiu um pouco safadinha só de pensar nisso, mas fazer o quê? O cérebro dela às vezes fugia para o lado proibido mesmo. Lin Weizi, embora tímido, já estava criando resistência. Agora sabia como filtrar o que devia ou não considerar. O sol já não estava tão forte. A luz laranja do fim de tarde deixava tudo mais bonito, e ainda assim, ele se sentia um pouco incomodado. Se tivessem saído mais cedo, ele poderia ter segurado um guarda-sol para ela. Mas por que ele estava encucando com isso? Xiu Yao, porque você escolheu cursar letras. Queria ser professora. A verdade é que ele se sentia em desvantagem. Ela sabia tanta coisa sobre ele, gostos, rotina, até traços da personalidade, e ele, praticamente nada sobre ela. No começo era isso sim. Mas agora, gosto mesmo é de escrever histórias. Sabe aquela sensação de dar vida a um personagem? De fazer ele pensar, sentir, ter um propósito. Isso é muito mais mágico do que só ensinar. Igual a você. Na primeira vez que te vi, entendi que o livro dizia sobre você era só a superfície. Você é real. Não é apenas um coadjuvante descartável na história de outra pessoa. Você é o protagonista da sua vida. Não devia ter um fim trágico só porque alguém escreveu isso para você. Eu vou te salvar. Confia em mim. Xiu Yao olhou para ele. Não podia dizer nada daquilo em voz alta. Mas no coração, ela já tinha feito essa promessa. Concordo. Cada um é o protagonista da própria história. O que somos e o que seremos, depende das nossas escolhas. Lin Weizi sorriu e, num impulso carinhoso, bagunçou o cabelo dela. Por mais que mantivesse a postura calma, por dentro ele ainda se sentia meio travado. A ideia de que sua vida era uma obra escrita ainda o incomodava. Mas agora, ele queria tomar o controle. Eles seguiram andando, conversando, até chegarem na feira noturna, uns 20 minutos depois. A turma já estava reunida, e Zhao Yunan espiava em volta, claramente ansioso. Olha lá, olha lá. Chegaram. Eu falei que ela era gata. Mas, pera. Ela trocou de roupa. Tava diferente de manhã, não tava? Com esse comentário, os amigos se entreolharam. Todo mundo ali era boca suja,
mas ninguém realmente tinha pensado que algo tivesse rolado entre os dois. Agora, vendo ela de roupa trocada, ficou difícil não pensar besteira. Senta aqui, disse Lin Waizi, puxando uma cadeira para Xiu Yao. Ele notou os olhares perdidos da turma e franziu a testa. Que caras são essas? Trouxe a garota aqui e ninguém se manifesta. Normalmente, esses caras já estariam babando ou soltando piadinhas. Mas agora, com aquelas caras embasbacadas, a situação estava constrangedora. Ah, é que a fome bateu forte, sabe? Respondeu Zhao Yunan, recuperando o espírito e se dirigindo a Xiu Yao. A gente já se conheceu, né? Você lembra de mim? Lembro sim, Yunan-senpai, respondeu Xiu Yao com um sorriso simpático. Olha que memória boa. Qualquer coisa que você precisar, é só me chamar, viu? Eu e o Waizi somos amigos desde criança. O que eu puder fazer por você, eu faço. Obrigada, senpai. Xiu Yao admirava muito isso em Waizi. Os amigos dele eram poucos, mas todos genuínos. Na amizade, qualidade vale mais que quantidade. E ele parecia ter acertado em cheio. Esse é o Lin Wen, e o outro é o Liu Xing. Meus amigos também. Prazer, Lin Wen, Liu Xing. Eu sou Xiu Yao. Moro com o Waizi, como inclina dele. Os dois acenaram meio sem graça. E o grupo caiu num silêncio estranho. Waizi já estava suando. Aquela tensão era esquisita. Vocês pegaram os espetinhos? Nada pronto ainda. Já sim. Fomos buscar quando você avisou que estava vindo. Mas hoje o movimento está puxado, muita gente na volta às aulas. A gente não sabia do que você gostava, Xiu Yao. Se quiser, pode pedir para o Waizi pegar mais coisas para você. Lin Waizi lançou um olhar afiado na direção de Zhao Yunan. Sério? Agora eu que tenho que adivinhar o gosto dela. Mas ele respirou fundo e perguntou. Quer alguma coisa específica? Eu vou buscar. O tom foi tão suave, que os amigos ficaram sem saber onde enfiar a cara. Xiu Yao apenas sorriu e balançou a cabeça. Ela não era exigente com comida. E também percebeu o climão no ar. Para aliviar, resolveu ir ela mesma pegar os espetinhos, e ainda dar um tempo para eles se organizarem. Assim que Xiu Yao se afastou, Zhao Yunan já começou a tagarelar. Não, sério, Waizi, você foi muito animal, cara. A caloura pode até ser atirada, mas você também não precisava aproveitar, né? Mal se conheceram e você já, aquilo, né? É, mano. Beleza que a carência bate, mas também não precisa se jogar no primeiro prato que aparece. Um pouco de controle, P.O. E vou-te dizer, viu, eu até achei que ela era meio sonsa, tipo aquelas garotas falsas, mas agora acho que ela é só inocente mesmo. E você, com esse corpão, vai lá e abusa da situação. Sem condição, irmão. Um por um, eles foram julgando Lin Waizi como se ele fosse o réu da vez. E ele, ouvindo aquelas barbaridades, finalmente entendeu onde estavam querendo chegar. Dá para vocês pararem de viajar um pouco. Alguém aí já pensou em encher o cérebro com outra coisa? Quem disse que eu fiz alguma coisa com ela? Ela tá morando comigo, pagando aluguel, ajudando com a limpeza da casa. É uma relação totalmente normal de locador e inquilina. Só isso. Agora, o que passa na mente poluída de vocês, aí eu não posso fazer nada. Claro que, em muitas histórias, é desse tipo de convivência que nascem os romances, dois jovens sob o mesmo teto, clima pintando aos poucos. Quantos livros e filmes não começam assim? E, se desse certo, quem sabe Xiu Yao nem precisaria pagar aluguel mais. Tá, e quanto é o aluguel? Perguntou Lin Wen, indo direto ao ponto. Os olhares se voltaram todos para Waizi. Ele pigarreou, meio desconfortável. 1000. O quê? 1000 yuans. E ainda diz que não tem nada de mais. Se fosse só aluguel normal, você cobraria o valor do mercado. Animal. Sem vergonha. Sem controle. Ai, caramba. Cala a boca vocês, reclamou Lin Waizi, massageando as têmporas.
Não é o que vocês estão pensando. Eu só achei que ela estava numa situação difícil e resolvi pegar leve. Só isso. Parem de pensar tudo com a cueca, por favor. Tá, e por que ela trocou de roupa, então? Nem deu tempo para sujar. Lin Waizi revirou os olhos. Sabia muito bem o motivo, ela mesma tinha dito que queria usar roupas provocantes para seduzi-lo. Mas, obviamente, não podia falar isso. Não seria bom para a reputação dela. Na hora de descarregar as coisas, sujou o vestido. Era branco. Ela só trocou, simples assim. Vocês que são podres e só enxergam malícia em tudo. Entendi. Eu já achando que você tinha feito alguma coisa imprópria. Mas vou-te dizer, YZ, você tá diferente com essa garota. Lembra da veterana que vivia atrás de você? Você ficava todo irritado. Agora, com essa calor aí, tá até carinhoso. Não tá, não. YZ ficou em silêncio. Era verdade. Ele mesmo não sabia o que estava sentindo. Talvez estivesse começando a se interessar por ela. Mesmo sem provocação, mesmo com roupas normais. Seu corpo reagia. A mente ficava bagunçada. Aquela veterana era o oposto, sensual até demais, forçando contato, enfiando o peito nele, só dava nojo. Comparando assim, era nítido, Xiu Yao era diferente. E, mesmo que ele não respondesse, os amigos já entenderam tudo. Logo Xiu Yao voltou com alguns espetinhos, asas de frango e patinhas, os favoritos dela. Pensou que o grupo podia gostar também, então trouxe bastante. Já pegou? Já sim. Entreguei para o dono da barraca agora. O tom de voz era mais doce quando falava com Lin Waizi. Com os outros, ela foi educada. Mas com ele, era diferente. Havia confiança, até uma certa dependência. E o Waizi notou isso. Não pôde evitar um sorrisinho de canto. Caloura, se você tiver alguma amiga bacana, me apresenta depois. Tô pronto para sofrer por amor, disse Liu Xing, rindo. Xiu Yao olhou para ele. Não era tão bonito quanto YZ, mas tinha feições simpáticas, passava um ar confiável. Pelo que lembro, esse aqui vai cair nas mãos de uma garota bem ruim. Vai dar ruim e ele ainda vai acabar expulso da escola. Precisa avisar o Lin YZ depois. Se ele conseguir intervir a tempo, talvez nada disso aconteça. Ela lembrava vagamente do enredo. Não tinha muitas informações, então teria que observar e agir quando fosse necessário. YZ também anotou mentalmente. Se era com seus amigos, ele não deixaria ninguém afundar. E sim, começou a ficar com raiva do autor da história. Porque tudo de ruim tinha que cair justamente na cabeça deles. Se eu conhecer alguém legal, eu apresento sim. Mas tu recém-chegada, ainda nem conheço muita gente. Ela respondeu com naturalidade, sem drama. Na verdade, já estava acostumada com a solidão. Desde o antigo mundo, era assim. Logo os espetinhos chegaram. Com a comida na mesa e a galera reunida, o clima esquentou, no bom sentido. Conversas, risadas, o barulhinho do churrasco. Tudo leve, aconchegante. Os rapazes abriram latinhas de cerveja. Xiu Yao olhava com certa inveja. Ela nunca tinha bebido antes. Criada com regras rígidas, raramente tinha a chance. Mas tanta gente gostava, devia ter algum gosto bom, né? Quer experimentar? Perguntou YZ, vendo o jeito que ela olhava a latinha. Parecia que ia chorar se não provasse. Quero. Pode? Ele ficou confuso por um instante. No fim das contas, tinham-se conhecido só hoje. Porque ela perguntava para ele. Não era como se fossem um casal. Mas o jeito que ela perguntava. Parecia, sim. Quase um flerte. Quase um pedido de permissão de namorada. Pode. Mal terminou de responder, Lin Waizi viu Xiu Yao já arrancando a latinha de cerveja da sua mão e virando um gole. Não foi só ele que ficou surpreso. Zhao Yunan e os outros também ficaram boquiabertos. Aquilo não era praticamente um beijo indireto. Desde quando as calouras eram tão destemidas? HM. Credo,
Que gosto ruim. Toma, devolve. O sabor estava muito longe do que ela imaginava. Se não fosse o constrangimento de ter gente em volta, teria cuspido na hora. Lin Weizi pegou a latinha de volta, levantou-se e foi buscar um suco. Preparou, colocou o canudo e entregou a ela. Toma. Isso aqui vai tirar o gosto ruim. Cerveja é ruim mesmo. Achou que era igual milk tea, né? Boba. Zhao Yunan e CIA nem conseguiam olhar. Era tapa de casal na cara dos solteiros sem aviso prévio. Obrigada. Com certeza prefiro suco. Xiu Yao fez um biquinho, toda emborrada. A partir daquele momento, decidiu, álcool nunca mais. Milk tea reina. Lin Weizi então pegou a latinha da qual ela tinha bebido e, ao levar a boca no mesmo lugar onde os lábios dela encostaram, um arrepio estranho percorreu o corpo. Xiu Yao, por sua vez, largou da cerveja e foi focar no que realmente importava, o enredo. Estava na hora da aparição da tal protagonista, Shen Shitang. Segundo a história, ela logo apareceria na rua, sendo assediada por uns bêbados, e nesse momento, Lin Weizi deveria ser o herói. E bingo! Uma garota de vestido branco apareceu no outro lado da rua. Cabelos longos e lisos, aquela vibe frágil, olhar com lágrimas contidas, do tipo que fazia qualquer um querer proteger. Linda mesmo. Não é à toa que é a protagonista. Se fosse eu no lugar dela, já tinha metido o pé no meio das pernas do cara. Talvez seja por isso que eu nunca sou o protagonista. Enquanto isso, Lin Weizi apertava levemente os punhos. No instante em que viu Shen Shitang, o corpo dele quase se moveu sozinho. Como se fosse um robô programado. Como se tivesse que agir. Mas ele resistiu. Zhao Yunan. Dá uma olhada ali. Vai lá ajudar. Se não for ele a tomar a frente, talvez o roteiro mude. Zhao Yunan nem pensou duas vezes. Levantou e foi direto, seguido por Lin Wen e Liu Xin. Ai! Qual é? Tá achando bonito mexer com garota sozinha? Shen Shitang olhou para ele com uma expressão difícil de decifrar. Parecia, desapontada. Tá tudo bem, moça. A gente tá aqui agora. Disse Zhao, num tom mais suave. Liu Xing e Lin Wen se entreolharam. A voz sussurrada de Zhao era tão afetada que causava calafrios. Obrigada, de verdade. Os olhos de Shen Shitang estavam marejados. Vendo ela tão delicada, Zhao Yunan ativou o modo protetor. Abriu os braços e se colocou na frente dela, encarando os bêbados com firmeza. Aqui é a área universitária, meu parceiro. Polícia passa por aqui toda hora. Querem passar uma noite na delegacia? Lin Weizi não tirava os olhos da cena. Não foi, mas observava tudo com atenção. Xiu Yao estava com as mãos suando. Não sabia o que ele estava pensando, mas sentia que, se ele se envolvesse com Shen Shitang, tudo mudaria, e para pior. Weizi, você pensou em ir lá ajudar? Ela juntou coragem e perguntou. O coração estava apertado. Se ele tivesse ido, ela nem sabia o que faria. Não fui. Os caras já tinham ido embora. E aquela força invisível que o impulsionava, desapareceu. Ele podia escolher. Ele tinha controle. E se era assim, então não tinha por que ir. Aliás, a tal protagonista. Bonita, sim. Mas não chegava aos pés da Xiu Yao. Nem em aparência, nem em personalidade. Ponto para ele. O gosto continuava ótimo. Ufa, Xiu Yao suspirou, aliviada. O medo de vê-lo sair correndo a tinha deixado em pânico. Já tinha até se preparado para puxá-lo pelo braço. Mas agora, estava tudo certo. Tá nervosa, é? Olha esse nariz suando. Weizi se inclinou um pouco para perto, olhando atentamente. A testa dela tinha um leve brilho, e as mãos estavam apertando o tecido da blusa. Eu só. Porque você mandou o Yunan ir em vez de você. Jogou a pergunta para desviar. Mas, no fundo, queria mesmo saber. Aquela era a cena da primeira aparição da protagonista. A primeira faísca entre ela e Lin Weizi,
segundo o livro. Só que, ele não foi. Vai que você ficava com ciúme, né? Ele falou casualmente, mastigando um espetinho, e esperando a reação. Ah. Que você quer dizer com isso? Xiu Yao ficou completamente bugada. Ciúmes. Ela. Talvez um pouquinho. Mas ciúmes. De verdade. Então quer dizer que seu sentimento por mim não é tão verdadeiro assim, hein, Xiu Yao? Ele deu um meio sorriso. Estava claramente se divertindo. Que ele está dizendo? Eu nunca disse que gostava dele. Isso não era só para cobrir o furo lá atrás. Sistema, você não disse que eu nesse mundo não tinha roteiro fixo. Porque agora parece que estou presa no enredo de romance. Socorro. Como eu respondo isso agora? Lin Waizi, ouvindo tudo mentalmente, finalmente parou de brincar. Você não é que me conhece bem. Que sabe até o que eu gosto de comer. Disse que me ama há anos, lembra? E agora está esquecendo? Ou será que você nem gosta de mim de verdade? Só falou aquilo da boca para fora. Provocou Lin Waizi, com os olhos semicerrados. Xiu Yao teve um estalo. Para não levantar suspeita, agarrou imediatamente a mão direita de Lin Waizi com as duas mãos, olhos arregalados, expressão radiante. Não, não, não. Eu gosto de verdade. Gosto mesmo de você. Lin Waizi observou com atenção. Os olhos dela brilhavam, cheios de sinceridade. Se ele não soubesse da verdade, talvez até acreditasse. É bom que seja verdade mesmo, SRTASU. A voz dele era séria, firme, com aquele timbre masculino típico de um bom moço. Quando falou SRTASU, ela quase teve um colapso auditivo, parecia que a alma queria sair pelo ouvido. E com aquele rosto impecável tão perto, seu coração disparou sem controle. Eu. E aí, YZ? A gente aqui salvando o mundo, e você trocando juras de amor com a calorinha. Isso está certo. Antes que a Xiu Yao conseguisse responder, Zhao Yunan apareceu, claramente no papel de vela oficial. Lin Waizi revirou os olhos. Justo agora. Ele queria ouvir o que ela ia dizer. Ah. Quando virou para retrocar, viu que Zhao não estava sozinho, uma garota o acompanhava. Essa é Shen Shitang, da nossa faculdade também. Caloura. Depois de ajudar a afugentar os caras bêbados, Shen Shitang quis agradecer e ofereceu pagar um churrasco. Zhao achou que era só conversa fiada e mencionou que eles já estavam comendo. Para surpresa dele, ela topou ir junto na hora. Os três ficaram meio surpresos, mas trouxeram ela mesmo assim. Lin Waizi não disse nada, mas sentia que Shen Shitang observava, ou melhor, observava a mão dele, ainda segurada com força por Xiu Yao. E, pelo olhar dela, parecia chocada. Será que ela também percebeu que algo mudou no roteiro? Será que, por não seguirem o fluxo original, ela sentiu algo estranho? Ele afastou a ideia. Ele só estava conseguindo evitar o destino porque ouvia os pensamentos de Xiu Yao. Shen Shitang era só a protagonista da história original. Ela não deveria ser afetada por mudanças. Ou estava imaginando coisa demais. Oi, gente. Eu sou a Shen Shitang, também caloura da Universidade de Jingsheng. Letras. Ué! Que coincidência! A Xiu Yao também é de letras. Nossa, que destino! Xiu Yao soltou a mão de Lin Waizi, forçando um sorriso. Prazer, eu sou Xiu Yao. Também caloura de letras. AFF, logo a protagonista. Xiu Yao queria manter distância. Na versão do livro, achava Shen Shitang uma verdadeira, falsa santa, egoísta e que só se importava com o protagonista. Melhor não criar laços. Mas o universo parecia querer brincar com ela. Shen Shitang, super à vontade, puxou um banco, sentou-se ao lado dela e pegou sua mão com naturalidade. Yao Yao, você e ele, qual é a relação de vocês? Lin Waizi estreitou os olhos. Essa aí tá ousada demais. Xiu Yao mal falou com ela e ela já chegou chamando de Yao Yao. E ainda pega na mão. E para completar, já pergunta na lata. Xiu Yao também ficou sem reação.
Ah. É que. Já sei. Você é irmã dele, né? Xiu Yao ficou confusa. O quê? Ele nem foi te ajudar, garota. Foi o Zhao Yunan. Por que esse interesse todo no YZ? Estranho. Muito estranho. Não é irmã, não. Ela disse que me ama. Respondeu Lin YZ, com a maior naturalidade do mundo. As duas viraram a cabeça ao mesmo tempo. Ele nem se abalou. Olhou para Xiu Yao e levantou uma sobrancelha, como quem diz. Não é isso mesmo. Quer saber? Gostar dele não custa nada. Se isso servir para manter a Shen Shiteng afastada, melhor ainda. Missão nobre, vai. Porque pelo olhar dela, ela já estava mentalmente pelada com ele. Zero respeito. Se for para ter alguma coisa, que seja comigo. Eu tô aqui do lado, ué. Com o plano definido, Xiu Yao assentiu com firmeza. Sim. Eu gosto dele faz muito tempo. E tenho certeza que vou conquistá-lo. Tem algum problema? Zhao Yunan, Lin Wen e Liu Xing estavam quietos, mas atentos. Com os espetinhos nas mãos e o olho na fofoca. A situação estava clara. Shen Shiteng mostrou interesse. Xiu Yao o percebeu e revidou com tudo. Declaração ao vivo, sem medo. Aquilo estava melhor que novela. Shen Shiteng claramente não esperava essa resposta. Olhou para Lin YZ, talvez esperando que ele negasse. Mas ele nem aí. Simplesmente pegou um espetinho de carne e ofereceu para Xiu Yao, todo casual. Yao, come logo. Vai esfriar e perde o gosto. Xiu Yao não entendeu bem a intenção, mas entrou no clima. Sorriu, olhou para Shen Shiteng e disse, com doçura. Você pode soltar minha mão. Quero comer o espetinho que meu futuro namorado tá me dando. Na voz, só dava para sentir o deboche. Shen Shiteng ficou visivelmente desconfortável e soltou a mão na hora. Desculpa. Fui mal. É que a gente faz o mesmo curso, talvez sejamos da mesma turma. Achei que podíamos ser próximas. Ela abaixou a cabeça, com cara de quem ia chorar. Xiu Yao ficou boquiaberta. Mamãe, eu encontrei uma falsa santa versão 3D. Lin YZ, ouvindo os pensamentos dela, soltou um risinho. Todo mundo virou para olhar. Principalmente Xiu Yao. Ela estava ali, indignada, e ele rindo daquele jeito. Parecia que estava rindo da cara dela. Será que eu fiz alguma coisa errada? Vocês não gostam de mim, é isso? Disse Shen Shiteng, baixando o tom com um olhar inocente. O clima já estava meio estranho, mas essa frase fez todo mundo perder a paciência. Ah não, minha filha. Que mania de criar drama do nada. A gente se conhece há o quê, 20 minutos? E já está nesse papo de vocês não gostam de mim. Pelo amor de Deus. Zhao Yunan também não entendeu a lógica dela, mas como foi ele que trouxe a garota, tentou salvar o clima com um sorrisinho. Que isso, imagina. Todo mundo aqui é amigo, não tem essa de gostar ou não gostar. Vamos comer, vamos comer. É isso aí. E para comemorar que nosso querido YZ agora é proprietário, um brinde. Bora, bora. As damas podem brindar com suco, sem pressão. O grupo entrou no clima, fez um brinde coletivo e soltaram algumas piadas. O clima começou a melhorar. Mas, durou pouco. YZ, você já comprou um AP? Que incrível! Disse Shen Shiteng, toda encantada. Comprei sim. Respondeu Lin YZ, com um aceno leve. Eu queria tanto morar fora do campus também. Deve ser uma delícia ter esse espaço, essa liberdade. Ela está se oferecendo na maior cara dura. Isso aí é quase pedir para morar junto. Graças a Deus eu já me instalei lá mais cedo, senão nem sei quanto tempo eu ia durar nesse mundo. Sou eu a protegida do universo. Mas espera, não está estranho. Na história, o YZ era só o cara reserva da Shen Shiteng. Agora parece que ele virou o protagonista. Se eles realmente ficarem juntos, talvez o final mude. Talvez ele não morra.
mas, nesse caso, eu teria que sair da casa dele. E aí, quanto tempo me restaria? O medo da morte voltou com força. Xiu Yao sentiu o coração apertar. Lin Weizi, ouvindo tudo mentalmente, ficou com um gosto amargo na boca, mas também, de certa forma, emocionado. No meio da confusão dela, a primeira preocupação era ele, e só depois ela mesma. Que menina boba! Ele soltou um suspiro interno e resolveu dar um sinal. Bom, se você quiser procurar, tem várias imobiliárias perto da facul. É só dar uma olhada. A resposta foi seca, objetiva. Shen Shitang forçou um sorriso, mas claramente ficou incomodada. Ela sempre foi paparicada, cercada de caras atrás dela. E agora, quando ela se esforçava, era ignorada. Ok. Se eu precisar, eu procuro sim. Obrigada. Do outro lado da mesa, Xiu Yao fez bico, escondendo um sorrisinho satisfeito. Weizi era bom demais. Uma garota como Shen Shitang não merecia ele. Linda. Até vai. Mas caráter. Pensando bem, quem combina com ele sou eu, né? Ela murmurou isso baixinho. Lin Weizi, que estava perto, ouviu tudo. Aproveitou o momento para observá-la com mais atenção. Traços finos, olhos expressivos, um rosto que parecia brilhar. Cada detalhe era bonito sozinho, mas o conjunto era ainda mais impressionante. Mesmo ao lado da Shen Shitang, Xiu Yao ganhava de lavada. Combina mesmo. Mais tarde, no meio do papo, Shen Shitang pediu o contato da Xiu Yao. Xiu Yao não tinha motivos para recusar, afinal, eram do mesmo curso, provavelmente da mesma turma. Seria difícil evitar totalmente. Claro, disse, meio sem emoção. Desde que não se meta demais na minha vida, tá tudo certo. Depois de adicionar Xiu Yao, Shen Shitang se virou para os outros. Posso adicionar vocês também? Como sou nova aqui, talvez precise de ajuda com algumas coisas. Se eu puder ajudar em algo também, contem comigo. Com certeza, pode adicionar sim. Disse Zhao Yunan. Tu sempre de bobeira mesmo. É isso aí, qualquer coisa é só chamar. Completou Liu Xing. Shen Shitang então virou-se para Lin Weizi. E você, Weizi, posso te adicionar também? Ele não respondeu. Apenas deu uma cutucadinha com o cotovelo em Xiu Yao, como quem diz. Vai lá. Você resolve. Xiu Yao, que queria mesmo cortar o clima, assumiu o papel de vilã, sem hesitar. Shitang, eu gosto dele. Se ele começar a adicionar outras meninas, eu vou ficar triste. Shen Shitang congelou. Queria retrucar, afinal, era ela que gostava do Weizi. Mas se conteve. Tinha uma imagem a manter. Foi mal. Não pensei por esse lado. Desculpa mesmo, Yao Yao. Ela abaixou a cabeça, parecendo decepcionada. Bom, se ninguém mais vai comer, eu vou ali pagar a conta, tá? É o mínimo por vocês terem me ajudado. Ela se levantou. No fundo, esperava que alguém dissesse para ela não pagar. Era o esperado. Afinal, tinha comido bastante, e a conta devia passar dos 500 yuans. Ai, não precisa. Muito obrigada, viu? A gente fica com a intenção. Interrompeu Lin Weizi, levantando o tom de propósito. Shen Shitang ficou travada. Ué, você não queria agradecer meu amigo por ter te ajudado? Então tá aí sua chance. Assim você não fica com peso na consciência. Vai dormir tranquila. Ele até deu um sorrisinho leve no final. Isso mesmo. Se eu não puder mostrar minha gratidão, vou ficar mal. Completou Zhao Yunan, entrando no jogo sem entender 100%, mas confiando no brother. Ninguém mais falou nada. E, no fim, Shen Shitang teve mesmo que pagar a conta. Xiu Yao lembrava que a família de Shen Shitang era bem de vida, mas ela parecia se importar demais com coisas materiais. Mesmo que aquele churrasco fosse meio caro, não devia ser grande coisa para ela. O que mais chamava a atenção era que Lin Weizi tinha sido bem direto. Isso só podia significar uma coisa:
ele definitivamente não estava interessado nela. Talvez até desgostasse. Como alguém com um certo senso moral, Xiu Yao sabia que não devia ficar feliz com isso. Mas, sendo honesta, o senso moral dela oscilava. E hoje, estava zerado. Ela estava muito feliz. YZ, cara, você fez mesmo a garota pagar a conta. Não é muito a sua cara, hein? Zhao Yunan comentou, intrigado. Pois é. Quando aquela veterana te chamou para sair, mesmo enjoado você pagou a conta. O que rolou hoje? Ué, ela não queria agradecer vocês. Eu só fui legal e dei a oportunidade. Respondeu Lin YZ, do mesmo jeito calmo de sempre. Uma garota normal, depois dessa resposta fria, provavelmente teria entendido o recado. E era esse mesmo o objetivo, deixar claro que não haveria vínculo com Shen Shitang. Nada valia mais que a própria vida. E, mesmo em termos de sentimentos, Shen Shitang não despertava nele o menor interesse. Quem, em sã consciência, ia ignorar uma garota fofa, divertida, interessante, que vivia ao lado dele, para ir atrás de uma femme fatal que poderia literalmente causar sua morte? HMPF. E ainda me fez assumir a bronca por você. Se não fosse eu, você já teria adicionado ela no WeChat, viu? Xiu Yao se aproximou, vitoriosa, toda orgulhosa do próprio feito. O jeito como balançava a cabeça deixava claro, ela amou ter ajudado. E se eu dissesse que quer adicionar ela? De jeito nenhum. Respondeu sem pensar. Então pronto. Lin Weizi sorriu satisfeito. O brilho nos olhos dele era inconfundível. Zhao Yunan fingiu revirar os olhos. Já deu, vai, vocês dois já comeram, deixa a gente comer em paz agora. Esse clima de casal já está enchendo a barriga. Xiu Yao ficou corada. Mesmo que ela nunca tivesse namorado, era difícil não se sentir tocada. Essa coisa de flertar sem flertar estava mexendo com ela. Depois de mais algumas conversas, Lin Weizi decidiu que era melhor voltarem cedo. Afinal, Xiu Yao começaria o treinamento militar no dia seguinte e precisaria descansar. No caminho de volta, a rua estava cheia. Estudantes, moradores, um clima animado. Ele andava devagar, para que ela pudesse acompanhar. Gostou do churrasco? Amei. E comer com vocês foi ainda mais gostoso. Sabe aquela sensação de estar entre amigos? Leve, divertido, foi assim. Eu gosto muito disso. Ela falava animada, balançando as mãos como uma criança. YZ a observava de lado. Ela parecia mesmo uma garotinha, inocente, cheia de pensamentos, falando tudo em voz alta. Ela era assim, pensava nos outros, mas também sabia se colocar. Mesmo em pouco tempo, ele percebia que gostava de tê-la por perto. Não era só porque queria descobrir os mistérios daquela história. Era porque Xiu Yao, em essência, o atraía. Se você gosta, posso te levar sempre. E acho que o pessoal também curtiu você. Eu também gostei deles. Quando conhecer mais gente, vou apresentar umas meninas para eles. Vai que rola um casal, né? Ela lembrava das conversas dos garotos. Sabia que eram todos gente boa, só meio tímidos ou travados. Se pudesse ajudar, ajudaria com prazer. E eu? Eu sou seu amigo também. Ele parou, virou o rosto em direção a ela e esperou pela resposta. HM. Acho que só posso dizer que sem você, eu não estaria mais viva. A frase foi simples, mas o tom, cheio de ambiguidade. YZ deu uma risada baixa. Era verdade, sem ele, a barra de vida dela não teria subido. Literalmente, ela não sobreviveria sem ele. Eu queria ser egoísta só um pouquinho. Se for possível, quero que a gente continue vivendo, os dois. E se um dia não for possível, então que pelo menos ele viva. Porque ele merece. Quando recebeu essa segunda chance, depois de ler toda a história do livro, o sistema a conectou ali no YZ. Não era coincidência. Era destino. Ele tinha sido o personagem que ela mais gostava. E, agora, era uma pessoa real. Ele a acolheu, foi gentil, não teve segundas intenções. Ajudou a carregar mala, ofereceu refrigerante,
Se preocupou com o quarto, cobrou um aluguel simbólico. Na janta, lembrou dela o tempo todo, trouxe água, deu o que ela gostava. Ele era, de fato, o melhor que o mundo podia oferecer. Su Yao tem que viver. Enquanto estiver viva, tudo é possível. YZ segurou os ombros dela com firmeza. Cada vez que ouvia os pensamentos dela, o peito apertava. Como tinha sido a vida dela para que o mínimo de carinho já fosse suficiente para fazê-la chorar. Viver é o mais importante. YZ, você pode prometer uma coisa. Fica longe da Shen Shitang, por favor. Su Yao parecia um bichinho ferido. Os olhos e a pontinha do nariz estavam vermelhos. Dava vontade de abraçar. YZ entrou em pânico. Ai, por que tá chorando? Promete para mim, vai. A voz dela saiu manhosa, baixinha, o fim da frase com um tom elevado, como quem está, pedindo com carinho. Era impossível resistir. É a primeira vez que peço algo para alguém, você pode dizer que sim, por favor. Su Yao olhou para Lin YZ com os olhos marejados, enquanto balançava a mão dele de um lado para o outro, implorando. O coração dele quase derreteu. Tá bom, eu digo sim. Mas para de chorar, tá bom. Ele puxou um lenço para enxugar as lágrimas dela. Os movimentos eram meio desajeitados, afinal, era a primeira vez que fazia esse tipo de coisa. Agora dá o dedinho. Se a gente selar o acordo, não pode voltar atrás, hein? Ao ver Su Yao esticar o mindinho, Lin YZ, que normalmente acharia aquilo infantil, ficou com a mente meio nublada. Só queria que ela parasse de chorar. Sem pensar muito, esticou o dedo também e entrelaçou com o dela, ainda apertando de leve a palma da mão como se estivesse firmando um pacto. Pronto. Assim tá bom. Você é muito bom comigo. Lin YZ agradecia por ter pensado em tudo quando comprou o apartamento. Os 2 quartos tinham banheiro privativo, o que facilitava bastante a vida de Su Yao. Amanhã começa o treinamento militar. Não esquece de colocar um despertador bem cedo. Primeiro tem que se reunir no pátio em formação, depois o instrutor leva vocês para o campo de treino. Su Yao assentiu com a cabeça. Antes, o tal treinamento militar sempre a deixava nervosa, calor escaldante, o dia inteiro sob o sol, se sentindo como um churrasquinho ambulante. Mas agora, tendo ganhado uma nova chance de viver, ela já tinha ido ao hospital logo cedo e conseguido um atestado médico. Com isso, poderia ficar destacada na equipe de apoio, sem precisar se desgastar. Eu sei, pode ficar tranquilo. Nosso curso tem muitas meninas, então o instrutor provavelmente vai pegar mais leve. Não precisa se preocupar tanto. É só aguentar um pouco e passar protetor solar para não se queimar, disse Lin YZ, dando alguns conselhos no papel de veterano mais experiente. Eu tenho um atestado médico, então vou ficar na equipe de apoio. Provavelmente não vou precisar fazer quase nada, então tá tranquilo. Lin YZ sabia que Su Yao havia morrido por causa de uma doença em sua vida anterior, mas nunca soube exatamente qual era. Que atestado foi esse? Afinal, para ficar na equipe de apoio, não bastava qualquer probleminha, o critério era bem rígido. Tenho problemas no coração. Não posso fazer exercícios intensos, então esse atestado já é o suficiente para ficar na equipe de apoio. Ao dizer isso, Su Yao demonstrava estar totalmente em paz com sua condição. Era algo que não podia mudar, e enquanto sua barra de vida não zerasse, a doença não traria grandes consequências. Dói muito? Perguntou Lin YZ. Ele não entendia muito bem sobre a doença, mas só de imaginar aquela menina frágil enfrentando isso todos os dias, já sentia o peito apertar. Antes doía bastante, mas agora, não mais. Se você acha que eu sou, coitadinha, então deixa eu ficar com você, tá? Não é por pena. Mas você pode ficar, sim. Lin YZ agradecia por ter considerado detalhes práticos ao comprar o apartamento. Cada quarto tinha seu próprio banheiro, o que deixava a rotina de Su Yao muito mais confortável. Depois de se despedirem, ele foi para o quarto, deitou na cama e pegou o celular. Abriu a conversa com Su Yao, além das mensagens básicas, havia apenas uma transferência, o valor do aluguel. A foto de perfil dela era um autorretrato, olhos fechados, rosto virado para o sol, um sorriso radiante. Ela parecia cheia de vida.
Cardiopatia. Curioso, Lin Weizi abriu o Baidu e começou a pesquisar sobre a doença. Ao terminar, sentia-se ainda mais intrigado com Xiu Yao. Enquanto isso, Xiu Yao escolheu um vestido leve para tomar banho. Ela não gostava muito de usar sutiã, e, depois de hesitar por 2 segundos, decidiu que não usaria, afinal, confiava em Lin Weizi. Ele sempre se comportava como um cavalheiro, e ela não acreditava que ele fosse olhá-la de maneira indevida. Depois do banho, se sentia renovada. Deitada na cama, começou a fazer alongamentos enquanto navegava em apps de compras. O quarto estava meio vazio, e ela queria decorá-lo. Também pensava em comprar algumas plantas e enfeites para a sala, que estava minimalista demais. Queria deixá-la mais acolhedora. Além disso, pensava em preparar um presente de agradecimento para Weizi. Entre um item e outro, o sono bateu. Sentindo sede, saiu cambaleando, meio sonolenta, para pegar água. Ao ouvir o barulho, Lin Weizi abriu a porta e, sem querer, deu de cara com uma cena inesperada. Travou por alguns segundos. Xiu Yao bebia água, distraída, como se nem percebesse a presença dele. Quando se virou, ele sentiu o coração acelerar. Ele não tinha feito por mal, só esqueceu de evitar olhar. Xiu Yao, completamente sonolenta, voltou para o quarto sem perceber nada. A porta ficou entreaberta. Tá sonâmbula? Preocupado, Lin Weizi entrou. Ela já estava dormindo, jogada sobre os lençóis, com pernas e braços à mostra, o abajur ainda aceso. Como pode dormir assim, sem nenhuma preocupação? Murmurou ele. Cobriu-a com cuidado, desviando o olhar o máximo que podia. Ainda assim, não evitou que seu coração acelerasse com a cena. Fechou a luz, a porta, e foi beber água. Só então percebeu, tinha usado o mesmo copo que ela. Um beijo indireto. Balançou a cabeça. Que bobagem. Mas a ideia não saía da mente. A imagem dela na sala, os ombros expostos, o jeito despreocupado. Suspirou fundo, tentando dispersar os pensamentos. De volta ao quarto, tentou se distrair com um filme. Mas sua mente teimava em levar tudo para o mesmo lugar. Os rostos na tela se transformavam, agora eram ele e Xiu Yao. Fechou os olhos e tentou parar. Ela confiava tanto nele. E ele ali, fantasiando coisas. Que droga, Lin Weizi. Se controla. Depois, deitado, sentia o rosto quente. Não era mais só impulso visual. Dessa vez, os sentimentos estavam envolvidos. Ela é mesmo linda. Com o ar-condicionado no modo ventilação, esticou os braços e tentou relaxar. Mas a imagem de Xiu Yao de pijama, do jeitinho que ela era, não saía da sua cabeça. Se fosse de propósito, ele não recusaria. Naquela noite, teve um sonho. Fazia tempo que isso não acontecia. E no sonho, claro, era ela. Sorrindo, provocando, doce e tentadora. Acordou com o despertador, o rosto coberto de frustração. Que tipo de pessoa eu sou? Que cara sem vergonha! Respirou fundo, tentando limpar a mente. Bateu à porta. Weizi. Você já acordou? Ele deu um pulo, puxou o lençol até o pescoço, tentando parecer calmo. Acordei, o que foi? Xiu Yao entrou no quarto. Ao ver o peitoral definido, os ombros largos, a pele clara e o rosto bonito dele, ficou paralisada. Meu Deus, que visão! Quer tocar? Posso tocar? Posso tocar? Nem consigo imaginar como seria dormir com ele. Meu próximo protagonista vai ser baseado nele. Sem dúvida. Ela ficou ali, parada, hipnotizada. Enquanto isso, Lin Weizi, que ouvia cada pensamento dela como um narrador interno, ficou com as bochechas vermelhas. Como ela conseguia ser tão ousada, sem nem perceber? Mas quer saber? Se ela pensava assim, ele também podia se permitir um pouco. Era normal. Xiu Yao, tá babando, viu? Ela piscou, levou a mão à boca no impulso. Mas, não tinha nada.